Bom, vou falar agora sobre Shakespeare. Eu escolhi A Tempestade, que é uma história que eu gosto muito, minha predileta. Ela é uma peça de teatro sobre comédia. Ela aborda temas que Shakespeare nunca fala em suas histórias. Fala sobre poder, vingança, traição, amor, magia. Mas Shakespeare faz isso de uma maneira bem mais leve, até porque é uma comédia. A história é sobre Próspero, que é o duque de Milão, é como se fosse o rei de Milão. É um rei muito estimado pelo povo, muito culto, mas ele não gosta muito de governar. Ele gosta de se dedicar à literatura, aos seus estudos de magia. Então ele deixa a administração do seu reino, digamos, ao seu irmão, no qual ele confia plenamente, seu irmão Antônio, que é como se fosse um ministro, né? O ministro de Milão. Não é esse nome, mas é como se fosse. Próspero tem uma filha, que é a herdeira do trono, a Miranda, e é muito amado pelo povo, como eu disse. Acontece que Antônio, ele já é o administrador ali, e ele não se contenta apenas em ser o administrador e irmão e braço direito de Próspero. Ele quer ser o próprio duque, ele quer ser o próprio rei. Então ele, imbuído ali de vaidade, ele trama, junto com o rei de Nápoles, a morte de Próspero. Então, como que seria essa morte? Eles colocariam Próspero e a única herdeira, a Miranda, em uma embarcação, e eles se perderiam no mar, morreriam afogados, enfim. Acontece que Próspero, ele é muito amado pelo povo. Então, o servo que foi designado para fazer isso, o Gonzalo, na hora do vamos ver, ele fez igual o caçador da Branca de Neve. Chegou na hora, ele não conseguiu. Então ele colocou muitos mantimentos, muitos não, mas colocou mantimentos ali na embarcação e os livros prediletos de Próspero. E contou tudo a ele, o plano do rei de Nápoles e do seu irmão Antônio. Foi uma decepção, né? Foi traído. E ele sugeriu que Próspero fosse para a ilha mais distante que ele pudesse ir. E assim ele fez. E ele foi parar em uma ilha muito distante. Chegando lá, aparentemente a ilha era inabitada, era deserta. Ele se abrigou com Miranda em uma caverna. Então ali ele improvisou uma casa, digamos, né? Fez o seu gabinete para colocar os seus livros, o quarto de Miranda, o quarto dele. Mas essa ilha, ela não era inabitada. Ela era habitada por seres mágicos, por espíritos, por bruxas, filhas de bruxas, duendes, fadas, enfim. A bruxa rainha de lá, não era mais ou menos isso, mas é como se fosse, chamada Sycorax, ela tinha sido banida, exilada para uma ilha muito distante. E o seu filho ficou, mas ele foi meio que amaldiçoado e ele virou um ogro. Não é bem um ogro, mas virou um ser estranho, um ser da terra, que habitava os pântanos, grotesco, feio e bobo. Tinha o espírito, o Ariel, que era o espírito dos mares e dos ventos, mas que ele foi aprisionado pela bruxa. Antes da bruxa partir, ela aprisionou Ariel em uma árvore, então ele estava preso ali. E tem outros seres lá nessa floresta, outros espíritos. Próspero, ao perceber, ao ter conhecimento disso, ele estudou muito ali nos seus livros de magia e ele conseguiu libertar Ariel. Ariel é como se fosse o gênio da lâmpada, então ele seria devoto e preso àquela pessoa que o libertasse. Só Próspero tinha o poder de libertá-lo. Próspero contou toda a sua história para ele e propôs que se ele o ajudasse a se vingar do seu irmão e do rei de Nápoles e reconquistar o seu reino, ele concederia a liberdade. E o filho da bruxa, Sycorax, que se achava o dono ali da floresta, embora o ogro, embora estranho ali do pântano, ele não gostou, lógico, da ideia de conviver com o Próspero, tentou tramar, mas Próspero conseguiu fazer dele seu escravo.
Então, ali, dominando os espíritos, Próspero viveu ali durante 12 anos e, através dos livros que ele levou, ele conseguiu educar Miranda, mas ele tinha aquele desejo, aquele plano de se vingar e retomar e reaver o seu reino. Como eu disse, se passaram 12 anos e finalmente teve um casamento de um nobre e, juntamente com Ariel, Próspero conseguiu colocar na mesma embarcação a nobreza do seu reino, né, do reino de Milão, e o rei de Nápoles, que tinha tramado junto com Antônio, e o seu filho, do rei de Nápoles, o Ferdinando, que, embora tenha nascido ali no meio dessa gente, assim, ele era muito ingênuo, muito doce, muito bom. Então, Próspero conseguiu reunir todas essas pessoas na mesma embarcação e, juntamente com o Ariel, que era o rei dos mares e dos ventos, eles provocaram uma grande tempestade. Daí o livro A Tempestade. Provocaram uma grande tempestade ali no mar, até quebrar a embarcação, bem Titanic, e todo mundo afundar e ficar lá se afogando. Mas Próspero não queria a morte deles, né? Simplesmente ele queria se vingar. Então ele conseguiu trazer todas aquelas pessoas ali para a ilha. Ferdinando ele colocou de um lado da ilha e os outros, os maus, ele colocou do outro lado. Para Ferdinando, ao ver Ferdinando e perceber que ele era um rapaz bom, ingênuo, nobre, né, príncipe herdeiro de Nápoles, ele já pensou, bom, se ele casar com a minha Miranda, nós vamos unificar o nosso reino, Milão e Nápoles. Então, Próspero já tinha em mente de unir Miranda e Ferdinando. E os seus inimigos, ele quis torturá-lo. Então, junto com Ariel, ele se fazia de fantasma, então ele passou dias e dias apavorando, deixando aquelas pessoas enlouquecidas. E Ferdinando, quando viu Miranda, se apaixonou, bem Shakespeare, bem Romeu e Julieta. E Miranda, claro, se apaixonou mais ainda, porque ela nunca tinha visto um rapaz na vida dela. Ela só conhecia o monstro Caliban, o filho lá da bruxa, Sycorax, e o seu pai, um homem muito mais velho. E quando ela viu um jovem, um rapaz, ela se apaixonou. Mas Próspero, que era muito sabidinho, muito vivido, já deve ter tido umas decepções amorosas, pensou, bom, eu não vou confiar muito nesse amor adolescente à primeira vista, então eu vou testar esse amor. Então, Próspero propôs muitos desafios para Ferdinando, muitas provas, fez com que ele passasse muita humilhação, fez dele um escravo, prendeu, enfim, deu uma castigada no Ferdinando. Mas Ferdinando provou que era nobre e só fortaleceu seu amor com Miranda, e tem vizinhos falando muito alto aqui do lado, que está tirando toda a minha atenção. E do outro lado da ilha, como eu disse, os inimigos dele estavam sendo torturados e eles tinham a certeza, a convicção de que aquilo era uma maldição deixada por Próspero, por eles terem feito aquilo tudo, por eles terem matado Próspero, né? Eles não acreditavam que Próspero tinha sobrevivido. Mas os outros espíritos lá da floresta, eles já estavam tramando contra Próspero, que eles queriam matar Próspero. Ariel, como era um espírito invisível, ele conseguiu contornar a situação, ele conseguiu distrair esses espíritos, mas Próspero sentiu que ali era o momento de terminar logo o seu plano. Então ele reaparece para os seus inimigos. Eles demoram um pouco para perceber que de fato é Próspero, mas quando eles percebem que Próspero estava vivo, eles caíram de joelhos e suplicaram por perdão. A Miranda e Ferdinando se casaram, todos voltaram para Milão. Ariel conduziu todos, né, a nobreza conduziu todos até Milão, se certificou que Próspero estava seguro e tudo bem. E então Próspero
libertou Ariel. E eu vou encerrar aqui com um poema da libertação de Ariel, que é o poema que finaliza a história. As flores que a abelha suga, essas flores sugo eu, e numa corola durmo o sono que Deus me deu. Aí, quando pia a coruja, é ali que busco sossego, a menos que voando fuja sobre as costas de um morcego. Alegria, ó alegria, adeus de sabores, irei viver todos os dias por entre os ramos das flores.